Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui para iniciar o curso de prestação de contas eleitoral voltado para a eleição de 2020. O presente curso, ele irá abordar todos os temas relativos à prestação de contas eleitoral, partindo principalmente da resolução que regulamenta a matéria, emitida pelo TSE no final do ano passado, bem como todas as normas que direta ou indiretamente se relacionem com o assunto abordado. Cada aula ela será dividida em partes para facilitar a exposição e a visualização dos temas, bem como cada aula, cada parte de aula será composta por uma apostila que será divulgada em um canal específico do Telegram. Me chamo David Ricardo de Luna Gomes, sou advogado, especialista em direito eleitoral, atuo desde 2012, atuando principalmente nessa temática da prestação de contas eleitoral e tendo participado já de diversas campanhas. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto do dia. Essa é a apostila que servirá de base à aula, a parte 1 da aula 1. Nós temos diversos dispositivos legais aplicáveis à prestação de contas eleitoral. Para o curso e para quem irá atuar na prestação de contas eleitoral, contador, advogado, dirigente partidário, candidato, é suficiente uma leitura atenta, cuidadosa da resolução do TSE número 23607 de 2019, que é a resolução que regulamenta a matéria. Nós temos aí todas as demais legislações aplicáveis, a lei das eleições, a lei dos partidos políticos, instruções normativas e portarias. Nesta aula 1, trataremos basicamente sobre os requisitos preliminares à arrecadação e aos gastos de recursos em campanhas eleitorais. Antes de arrecadar e antes de gastar, tanto o candidato como o partido político devem observar certos requisitos preliminares. Requisitos estes que estão previstos nos artigos 2º e 3º da resolução TSE número 23607 de 2019. Para os candidatos, é preciso o pedido de registro de candidatura, o CNPJ, a abertura da conta bancária eleitoral e a emissão de recibos eleitorais. Nós trataremos nas próximas aulas especificamente sobre o CNPJ, a abertura da conta bancária e os recibos eleitorais. Para o partido político, exige-se o registro ou a anotação do órgão partidário perante a Justiça Eleitoral. Estamos tratando de eleição municipal, então, os órgãos partidários precisam estar anotados perante o TRE, com CNPJ, conta bancária específica e emissão dos recibos eleitorais na forma regulamentada pelo TSE, em resolução específica que trata sobre a prestação de contas anual dos partidos políticos. Aqui cabe uma observação. Não confunda jamais prestação de contas eleitoral com prestação de contas anual. São instrumentos diversos regulamentados por dispositivos e resoluções diversas. Aqui, neste curso, estudaremos apenas a prestação de contas eleitoral, que é aquela que ocorre durante a eleição e logo em seguida ao seu término. Nós falamos sobre os requisitos para a arrecadação e a realização de gastos. Existem algumas exceções que passaremos a analisar agora. O financiamento coletivo, a vaquinha virtual,
permite que candidatos arrecadem recursos a partir de 15 de maio do ano eleitoral. Nós falaremos numa aula específica sobre o financiamento coletivo, mas é importante que você tenha em mente que, nesta modalidade de arrecadação, desde 15 de maio, já é possível viabilizar doações financeiras para as campanhas eleitorais. Nós temos como exceção ainda a possibilidade de, desde a convenção, desde a escolha em convenção, serem contratados gastos relativos à preparação da campanha e a instalação física de página de internet, de comitê de campanha, ou da sua própria instalação, da sua própria estrutura física. Por exemplo, eu posso celebrar um contrato de locação de bem imóvel do local que será o comitê de campanha, desde a escolha em convenção. Desde que haja a formalização, isto é, a celebração do contrato, a formalização do gasto, e que o pagamento só ocorra após a obtenção do CNPJ, a abertura da conta bancária eleitoral e a emissão dos recibos eleitorais, quando for o caso. Partidos políticos também podem receber recursos estes, em princípio, destinados à sua manutenção regular, na conta chamada conta bancária, denominada de outros recursos, e pode, durante a eleição, decidir utilizar estes recursos nas campanhas eleitorais de seus candidatos. Isto é possível e possui uma regulamentação própria que será estudada mais à frente. São essas as 3 exceções. Nós vimos, então, os requisitos preliminares aos gastos e à arrecadação de recursos, tanto para partidos quanto para candidatos, e vimos as 3 exceções, onde certos recursos poderão ser arrecadados e certos gastos efetuados antes do cumprimento dos requisitos preliminares. Na próxima aula, trataremos especificamente sobre a conta bancária, como abrir, quais são as espécies, prazos e outros pontos relevantes, CNPJ, como abrir o CNPJ, quais são os principais problemas que podem ocorrer na abertura do CNPJ, e trataremos também sobre os recibos eleitorais. O que são os recibos eleitorais, quando emiti-los, quando estamos dispensados da emissão do recibo eleitoral, onde emiti-los e diversos outros detalhes também importantes em matéria de recibo eleitoral. Neste momento, finalizamos o conteúdo da aula 1. Entretanto, julguei relevante neste curso trazer o posicionamento da jurisprudência desde o Tribunal Superior Eleitoral, órgão máximo da Justiça Eleitoral, até alguns posicionamentos, os principais, dos tribunais regionais eleitorais. Começando pelo TSE, em matéria de requisitos preliminares, o Tribunal Superior entende que a arrecadação de recursos e a realização de despesas antes da abertura de conta bancária específica constitui irregularidade de natureza insanável, que enseja a desaprovação da prestação de contas. Perceba, o TSE entende que, descumprido o requisito de abertura da conta e realizado gastos ou arrecadação de recursos, as contas deverão ser desaprovadas. Nós temos aqui um julgado ocorrido em 2012 e temos outro julgamento ocorrido em 2020, ambos com o mesmo posicionamento. No julgamento ocorrido em 2020, o Tribunal Superior Eleitoral assentou, abre aspas, de acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o recebimento de recursos de fonte vedada, a omissão de despesas e a arrecadação de recursos e a realização de despesas antes da abertura da conta bancária eleitoral são irregularidades graves que, em regra, conduzem à desaprovação das contas. No âmbito dos tribunais regionais eleitorais, nós temos diversos entendimentos.
E é preciso entender cada um deles, pois, conhecendo os entendimentos, nós poderemos, durante o julgamento das contas, argumentar de um modo ou de outro. Existem julgados, diversos julgados, que consideram mera irregularidade a realização de gastos antes do cumprimento dos requisitos preliminares que acabamos de ver, desde que o desembolso financeiro só ocorra após a abertura da conta bancária eleitoral e que os recursos transitem regularmente por elas. Cito aqui um precedente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, do ano de 2013, e cito também outro precedente oriundo do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, que diz: a arrecadação e gastos antes da abertura da conta bancária, a arrecadação de recursos estimáveis antes da abertura da conta bancária não prejudicou a fiscalização das contas por parte desta justiça especializada, uma vez que são recursos que não transitam pela conta bancária. Veremos mais à frente o que é recurso financeiro, o que é recurso estimável em dinheiro, quais as modalidades, quais os requisitos e todos os detalhes que a matéria assim demanda. Continuando, do mesmo modo, concluo que não houve óbice à análise das contas, uma vez que os gastos contratados antes da abertura da conta bancária foram pagos após a sua disponibilização, não havendo qualquer movimentação de recursos à margem da conta bancária de campanha. Outro entendimento, extraído de decisões dos tribunais regionais, é o seguinte: existem julgados que consideram que a mera contratação de despesa antes da abertura da conta bancária eleitoral, ainda que não haja o pagamento, o desembolso financeiro, e que este só ocorra após a abertura da conta, com recurso que transitou pela conta bancária eleitoral, é irregularidade grave capaz de ensejar a desaprovação das contas, sobretudo quando conjugado com outras irregularidades. E cito 2 precedentes, 3 precedentes, 4 precedentes que congregam, que apontam para este entendimento. É muito importante conhecer os entendimentos da Justiça Eleitoral, conhecer os julgados, desde o Tribunal Superior Eleitoral até os tribunais regionais eleitorais, para que tenhamos argumento de como defender o nosso cliente, de como estruturar a prestação de contas de um candidato ou de um partido político. Outra linha de raciocínio é que alguns julgados não consideram sequer mera irregularidade, mera impropriedade, a contratação de despesa antes da abertura de conta bancária eleitoral, quando o desembolso só ocorre depois da abertura daquela. Mais uma vez, cito o precedente do qual extrair os comentários feitos. Outros julgados entendem que a mera arrecadação de recursos, financeiro ou estimável, antes da abertura de conta eleitoral constitui irregularidade grave. E aqui, este julgado está alinhado com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, que já vimos acima. Trata-se de julgado do ano de 2020, 13 de fevereiro de 2020, do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Todas essas emendas e esses comentários estarão na apostila que será disponibilizada no canal do Telegram. Em matéria de prestação de contas eleitoral, é sempre possível, ou quase sempre, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. É importante entender isto. Nem sempre um descumprimento da resolução 23607 de 2019 ou de qualquer outra norma que regulamente a prestação de contas eleitoral ensejará diretamente a desaprovação. É necessário que sejam avaliados o conjunto das impropriedades e das irregularidades, para que se verifique se
as irregularidades e impropriedades comprometeram ou não a confiabilidade e a transparência das contas eleitorais. Do mesmo modo que é possível aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para, mesmo reconhecendo certas irregularidades, afastar a desaprovação e aprovar com ressalvas certas contas eleitorais. Mais à frente, à medida que o curso for evoluindo, nós teremos uma aula específica para tratar sobre os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em matéria de prestação de contas eleitoral. Mas aqui eu citei já um julgado interessante, no qual ficou consignado a omissão de despesas e a realização de despesas antes da abertura da conta bancária correspondentes a ínfimos 0,74% do total dos gastos eleitorais efetuados, não compromete a regularidade das contas, ensejando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. É muito importante conhecer a jurisprudência. Leiam os julgados citados, se possível, leiam os acórdãos de forma integral e tirem todas as suas dúvidas. No item 5 desta apostila, citei todos os dispositivos da Resolução 23607 de 2019, utilizados para a primeira parte da aula 1. É importante também que leiam estes dispositivos para fixar bem a matéria. Aguardo todos vocês, espero que tenham gostado. Na próxima aula, na parte 2 da aula 1, trataremos, dando continuidade ainda aos requisitos preliminares, iremos detalhar o CNPJ, a conta bancária eleitoral e os recibos eleitorais. Até a próxima. Fiquem todos com Deus.